Olá, você está no Arena IE, eu sou Alessandra Gonzaga E eu sou Marcelo do Carmo. e hoje a gente vai falar sobre uma tentação que a alta direção das empresas tem, de que em tempos de crise, de incerteza, de mudança, como aliás passou a ser meio que o jeito normal de ser hoje no Brasil, a positividade vem com uma tentativa de maquiar ou de minimizar verdades. Isso ainda é mais claro quando existem quadros de demissão, mas também em situações em que se reduz drasticamente os orçamentos. Mas a demissão passa a ser o, digamos assim, o ápice do momento de uma crise numa empresa, por todo o fator humano que ela implica, né? Ela é a materialização de que as coisas não estão indo bem e de que é preciso reformular o jeito de fazer gestão ou de fazer negócio, certo, Mal? Uhum. E além da tal da positividade tóxica, né, Ali? Bom, tu vai lembrar, tu estava lá comigo, né? Quando a gente fazia relatórios de gestão, né, ligado aos processos de premiação de excelência em qualidade, a gente tinha uma dificuldade que era na hora de redigir tanto a parte das estratégias, né, porque esses critérios de excelência, eles pediam, né, olha, não apenas quais são os processos de definir, desdobrar e implantar a estratégia, mas também quais são as estratégias. Uhum, Porque o pessoal tinha que fazer toda uma análise de congruência entre as práticas de gestão da empresa e as estratégias que a empresa estava colocando. uhum. E não apenas quais são as estratégias para verificar essa adequação, essa congruência da gestão, mas quais são os resultados que a empresa está obtendo e os resultados também perante os concorrentes, perante os principais requisitos e expectativas dos acionistas. Quando a gente tinha que redigir isso, tu vai lembrar, dava um tilt Nossa senhora. nas empresas. Porque, ai, 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 ui, 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 né? A estratégia, ela é um Secreta. segredo, por mais que a gente falasse que era um processo, havia um código de ética, etc. A estratégia era segredo e os resultados também são secretos. E a gente acabava se penalizando como empresa candidata quando a empresa não queria divulgar resultados relevantes que apresentassem uma tendência negativa, que apresentassem, né, um nível de desempenho muito abaixo dos referenciais de excelência à concorrência. Então a empresa falava assim: entre apresentar um resultado relevante que está mostrando uma tendência Negativa. negativa e falar, olha, o que, que a gente está fazendo, a empresa ela preferia omitir esses resultados, Uhum. omitir os desafios estratégicos, mapear assim, ou como é que você fala ali? Passar batom no porco. Passar batom no porco. Então, produzir assim um relatório fictício para não expor, né, a situação de dificuldade ou os desafios que a empresa E está que isso agindo no pode mercado. gerar extremos de contabilidade criativa, que a gente nem É, está falando disso. E aí qual que era a justificativa? Que tem certas informações que são estratégicas, tem certas informações que ficam apenas no nível de conselho, ficam apenas... E as pessoas, elas não podem ficar sabendo disso, porque se as pessoas souberem disso, eu vou estar ao pânico aqui na empresa, né? Vai virar tipo assim, aquele filme, né? Apertem os cintos, o piloto sumiu, né? Quando o pessoal vê que o piloto morreu, né? Todo mundo em histeria no avião, aquela coisa, tá? Então a empresa não pode divulgar isso. Então, pô, mas vem cá, tu tem um monte de pessoas que você contrata na sua organização, que são pessoas capacitadas, qualificadas, você treina nessas pessoas, você investe, né, nessas pessoas. Elas são cérebros pensantes que ficam ali ociosos ou frustrados ou começam a desenvolver uma situação cínica porque algo de podre, né, na Já está Dinamarca, né, com o cheiro do ar. para citar Hamlet aqui, né, tem muito mais, né, entre o céu e a terra do que a filosofia, né, divulgada pela empresa, né, dissemina. Só que a gente não vamos falar, não, né, não adianta nada porque as pessoas comentam, as pessoas às vezes pintam uma situação pior Não, e eu ainda. vejo que está acontecendo pior ainda, Má. Porque uma coisa é a percepção que as pessoas já têm.
Então as pessoas até sabem, estamos em crise. Em muitas organizações isso já está acontecendo. Porque a gente está sentindo, no mínimo, uma desaceleração. Então, no mínimo, as pessoas estão revendo metas para baixo do que foi do final do ano passado. Em muitas organizações. Por vários motivos. Inclusive, agora o último das tarifas, da IOF, do que quer que seja. Mas eu acho que além dessa questão da percepção negativa que não é validada pelos discursos da alta liderança, o que me preocupa é o cinismo que surge nas relações entre os times. E se a gente colocar NR1 então, Má? Uhum. Então tu imagina, vamos pegar aqui um cenário hipotético, queridos ouvintes. Você acabou de descobrir que na semana, na sua empresa, na sua organização, teve um super seminário em algum lugar de live aberta, ou sobre segurança psicológica, ou sobre saúde mental no trabalho, ou sobre como desenvolver a gestão de aspectos psicossociais, que é a questão da NR1, se não veio com o nome saúde emocional ou mental. E aí, no dia a dia, há um descolamento e a realidade faz uma zona de guerra. Dedo no olho e chute nas partes íntimas, sabe? Então, como assim? Então a empresa segura, represa a informação. Isso. As pessoas até fazendo parte desses programas de capacitação, né, como se a gente estivesse nas Tocar condições normais, né, de violinos e temperatura e o pressão. barco afundando. E aí, quando fica assim, impossível de segurar, opa, vai ter aqui uma demissão em massa. Opa, vai ter aqui um ajuste de produtividade. Não, e a gente Opa, não a gente fala vai ter sobre que... isso, don't ask, don't tell, né, que se Até que é diz. tarde demais. E os efeitos deste momento permanecem. Então a gente estava indo para a Serra, gente, nessa semana, e o Marcelo, eu estava com várias atividades lá, e o Mar também estava, mas eu tinha algumas que eram mais ligadas à mentoria, né? Então o Mar estava ali entre uma atividade e outra com a gente. Aham. E aí ele levou esse livro maravilhoso aqui para a Serra, que a gente vai trazer aqui, porque como sempre a gente pega ajuda de dados de mercado, de informações de especialistas, de pesquisas na nossa área de comportamento e psicologia organizacional. E esse livro aqui é uma pérola, gente, para você que está só nos ouvindo e não nos vendo, chama-se O Lado Difícil das Situações Difíceis, de Ben Horowitz. Como construir um negócio quando não existem respostas prontas. Eu adoro a humildade deste subtítulo, porque de repente numa era de ChatGPT, e aliás, 3 de 4 posts no LinkedIn, no campo dos negócios, são sobre IA. Nosso caso aqui, a IE na era da IA, né? Como se agora, graças a Deus, o GPT ele é terapeuta, ele faz software, ele resolve sistemas de gestão, ele cria fluxos de trabalho. Pronto, não precisamos mais das pessoas, já temos o ChatGPT. Quando, na verdade, é exatamente o oposto que está acontecendo. Porque uma coisa é a realidade organizada, lógica, e eu, com todo o mérito do ChatGPT, eu uso horrores, adoro. E a outra é um mundo em que as respostas não estão prontas. E as receitas de bulas prontas que existem não são aplicáveis a todas as situações de crise. E o ser humano continua sendo o principal operador da tomada de decisão, ainda que toda a área de data, análise e de IA dentro da tomada de decisão tenha avançado. Mas o último operador dos sistemas continua sendo o ser humano. Então eu adorei as coisas que tu comentou, Maia, eu quero te jogar agora a pergunta, porque agora no nosso Ia na Pauta a gente faz isso, a gente fica jogando aqui um pro outro a batata quente pro outro poder resolver. Você me falou a importância do gestor ser visto no meio de uma crise. Não se encastelar, não se esconder, você usou essa palavra, e muito menos dourar a pílula, que é o que a gente estava falando aqui, passar o batom no porco. Explica por quê, Má, que é importante numa crise os gestores e especialmente os da alta direção, estou falando em diretores, portanto, por que é importante eles não se esconderem? Vou dar um pouco de contexto, né? O Ben Horowitz, ele era ele teve várias empresas, né? Uma empresa que foi se transformando ali no Vale do Silício, né? Empresas de informática. Então a empresa que primeiro ele começou a participar como sócio, ele virou CEO e ele conduziu essa empresa, né, por diversos trancos e barrancos de mudança tecnológica, de bolhas, né, das empresas.com,
até a empresa dele, de uma forma bem sucedida, ser vendida ou ser adquirida pela HP, né? Tá, legal. Mas Jornada. nessa montanha russa, né, Uhum. que é uma empresa no Vale do Silício, uma empresa de tecnologia no Vale do Silício, ah, por 3 vezes na história da empresa dele, ele teve que fazer demissões em massa. Olha só. Então, sei lá, você tem uma ideia, né, que era assim que as empresas, né, nasciam, né, igual uma Amazon. Olha, eu tenho uma ideia, então eu preciso contratar pessoas, eu preciso de capital, eu vou desenvolver soluções, eu vou desenvolver. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado. Se der muito errado, eu preciso desmobilizar todo o meu time, Uhum. né? E na empresa dele, ele teve que fazer essa desmobilização por 3 vezes. Nossa. 3 vezes, nesse período aí de 12 anos, mais ou menos, ele teve que fazer demissões em massa por mudanças as mais diversas no mercado de tecnologia. E investidores, a empresa dele era listada na bolsa, né, americana, e investidores ali falavam que, pá, nenhuma empresa sobrevive depois de um processo de demissão em massa. Por quê? Quando você faz a demissão, você pode até ajustar o seu orçamento, Uhum. mas as pessoas que ficaram, né, ao verem como foi esse processo de demissão, ao verem como foi esse processo de corte, vão ficar com um gatinho em cima do telhado. Não, no mínimo vamos pensar assim, não posso jogar todas as minhas fichas aqui. Exatamente. No Então, mínimo. o engajamento nunca mais vai ser o mesmo, o comprometimento nunca mais vai ser o mesmo. E até no livro ele traz uma conversa que ele tem com um investidor, né, de mercado lá dos Estados Unidos, que o cara fala: olha, você é a única empresa que sobreviveu a 3 processos, né, de demissão em massa e ainda conseguiu dar a volta por cima e ser lucrativo e ser adquirido por um alto valor de mercado. Como que você conseguiu fazer isso? Porque ninguém consegue fazer isso. E aí ele comenta em vários capítulos do livro, né, essa questão do processo humanizado, né, de demissão. E ele coloca 2 vertentes, né, Ali? Uma coisa é como a pessoa que está sendo desligada, né, vai ser comunicada desse desligamento. E ele coloca tanto o funcionário, quando é um gerente, quando essa pessoa é seu amigo pessoal, né, e você convidou ele para ir para a empresa. Uhum. Então, toda essa parte do cuidado com quem está saindo. Porque quem está saindo, né, aquele momento na vida dele, ele nunca vai esquecer. Ninguém esquece assim um momento de demissão. Porque é não só uma porta que se fechou na tua vida, um capítulo que foi encerrado, mas a sensação que todos nós, aqui a nossa sociedade em era GPT, todos nós estamos questionando o nosso real valor. Isso. E aí, nesse momento, a pessoa tem um atestado de você não tem tanto valor assim, ó, tá vendo? É. E aí Tô gera dizendo que é culpa, verdade, tá, gente? É a sensação. gera culpa, gera raiva, gera frustração, né? E essa pessoa ela vai Vergonha. levar vergonha. Então essa pessoa ela vai levar para o mercado, né, essa experiência que ela teve nesse desligamento. Isso vai impactar a reputação da empresa e vai impactar a reputação dos gestores que participaram desse processo de desligamento. E ela nunca vai esquecer isso. Então tem todo esse cuidado, né, com a pessoa que está sendo desligada, como está sendo feito esse desligamento. Mas o que eu achei mais legal, ele falou que os principais executivos, eles têm sim que pensar em quem está saindo, mas eles têm que pensar em quem está ficando. Claro. Porque quem ficar vai olhar para como o principal executivo está se portando, ou os principais executivos estão se portando, e essa sinalização do principal executivo é que vai ser chave para reconquistar a confiança, porque quem ficou também está com a confiança abalada. Uhum. Então ele colocou ali um caso, aí, foi a pergunta que você me provocou, né? O camarada que ele assina, né, o processo de demissão, né? Ó, vai ter que desligar aqui, sei lá, 1.000 pessoas. E cadê o cara? Sumiu. Nem aparece na empresa, né? Faz só reunião online ou aproveita para fazer um Lembra período do clássico dia da sabático. pandemia, eu acho que foi no metade da pandemia que o cara convidou as pessoas para um Zoom e disse: "Se você está nessa live, você está demitido". Lembra O Elon desse? Musk lá. Malucão, É um é. maluco, né? Ele falou, não, né? Então ele fala assim, se possível, esse cara tem que ser visto
Uhum. As pessoas vão ter dúvidas, né? Não apenas as que estão saindo, mas principalmente as que estão ficando, É. né? E ele tem que estar acessível, ele tem que conversar. E ele coloca assim, até no limite, se você tem que botar suas coisas numa caixa e levar até o carro, ele pode até se oferecer para fazer essa ajuda, né? Nossa. Porque a principal mensagem que esse executivo tem que dar é para as pessoas que vão ficar. Exato. E vem cá, tu é um homem ou é um rato, né? Tu realmente está aqui conosco ou você vai se acovardar ou você vai terceirizar, né, a sua responsabilidade? Então nem ele dá as caras para a empresa, nem os gerentes diretos dão as caras para a empresa e é o RH, né, que tem que cuidar ou contratar uma empresa externa, né, para fazer esses desligamentos. Então ele falou que a, quem está ficando tem que ver a forma humana, né, como as pessoas que estão saindo estão sendo tratadas. E aí me vem uma coisa que o professor Chuck Wolf, nosso querido mentor, e que em breve teremos aí um curso com o professor Chuck, que ele trabalha aí há muitos anos com o pessoal da Yale e da própria Harvard Business Review e do EI Consortium, Emotion Intelligence Consortium de organizações. A gente vai trazer isso mais aqui no nosso Arena IE, mas o professor Chuck vai vir muito aqui nas nossas reflexões. E o que ele chama dessa percepção emocional do gestor, ela tem que ser congruente com a situação. Vou dar um exemplo bem prático para nós. Se você está num velório e uma pessoa está contando piada, você vai dizer, nossa, essa pessoa não está bem, né? Aliás, tem um tipo de depressão que é assim, a pessoa dá risada, ri de tudo, mas na verdade está detonada. No sentido de que ela tem um humor incongruente, como a gente diz. É uma situação triste, é estranho você estar rindo. Não tô dizendo que não vá rir depois de tomar uns goró, porque lá no Nordeste tem isso, né? No velório tu toma uns goró e tu bebe o morto, né? Eles têm essa tradição. O que eu tô querendo dizer é que é esperado que em situações tristes você não ria. Uhum. E que é esperado que em situações felizes você consiga se alegrar. É uma coisa tão básica quanto isso. Então, numa situação de crise, em que tem pessoas indo embora e que tem criaturas que, olha, eu falando criatura, né? Mas tem pessoas em geral, criaturas humanas como nós, que ficaram 10, 15, 20, 30 anos e elas estão saindo pela porta da frente, você não pode estar feliz e saltitante. E eu tenho visto isso acontecer no mercado de trabalho. Pessoas chegam para mim, contando suas histórias. Vou dar um exemplo de que aconteceu há vários anos, para não ter nenhum risco aqui de localizar nenhum cliente ou uma Uhum. empresa. A pessoa chegou para fazer mentoria comigo, e ela estava traumatizada. Ela não conseguia ir em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Uma mulher na metade, da sua carreira. 30 e muitos, 40 e poucos. Não me recordo agora exatamente a idade dela. E ela já tinha tido uma trajetória longa nessa organização que ela estava, de 12, 13 anos, também não me recordo exatamente do número. E ela chegou para mim dizendo que ela não sabia o que fazer com a carreira dela, porque ela não imaginava-se mais entrando dentro da seara corporativa. E investigando, sessão aqui, sessão ali, eu entendi que foi a forma como ela foi desligada. O que aconteceu com ela foi, ela era uma executiva de alto comprometimento e performance, e trocando em miúdos, a pessoa que foi demiti-la era uma pessoa recém-admitida num cargo de gestão, que não tinha tido contato com esse histórico todo dela na empresa. E chegou para ela e demitiu assim, ó, você não tá performando mais e você vai ter que ser desligada. Ela disse, não, como assim não tô performando? Aí trouxe os dados, comentou do semestre. A pessoa, pois é, não é bem isso, é que você saiu por licenças médicas aqui, ó, e você não trouxe de volta. Não, mas peraí, foram 2 vezes, aí foi a segunda desculpa. Aí eles, não, é que não é bem isso, é que assim, a gente tá com um problema mesmo de custos, tu sabe. E aí, na verdade, você foi pega pelo turbilhão e o problema é custo. E ela disse, não, mas agora tu já me deu 2, essa é a terceira justificativa. Aí o cara disse, ó, você tá sendo reticente, eu vou ter que chamar a segurança. E foi assim que ela foi demitida, Má. Que absurdo, né? Então aquilo chocou ela de uma maneira, desconcertou ela de uma maneira, foi uma coisa tão violenta essa resposta, que ela ficou sem querer voltar para o trabalho. Então veja a importância, isso que tu tá chamando de demissão humanizada, relações de trabalho não se acabam no final do contrato.
Uhum. A pessoa que está ali, ela carrega a história da empresa, a forma como essa empresa criou um relacionamento de trabalho, e esse gestor que fica deixa esse recado de dane-se você, desculpa o latim aqui. Uhum. O que importa é que me disseram para demitir, eu não sei por quê, mas eu tô te demitindo. Isso gerou então para quem fica uma noção de quem é o próximo, que aliás é uma das coisas mais deprimentes, tu já acompanhou isso na tua trajetória. Quando começam as ondas de demissão, tem mais essa, né, nas boas práticas. Tem que fazer de uma vez só e dizer por quê e qual é o próximo plano. E não ir sangrando as pessoas em períodos em que não se fala, não se diz, só se sente essa atmosfera tensa no ar. E sabe, Esqueci de alguma coisa, Má? não, esse exemplo que você deu é ótimo, que também é uma provocação aqui que o Ben faz. Nesse caso que você trouxe, a primeira estratégia de quem estava comunicando a demissão é falar: não, você é culpada. Isso, culpa é sua. A culpa é sua porque você saiu, porque você faltou, porque você não entregou. Uhum. Fala, tá. Então, pode existir um caso de desligamento que a pessoa de fato teve uma Entregou. postura antiética, Sim, né, teve um desvio de conduta. Isso acontece. claro, e tem Tá? justa causa por E aí isso. é uma demissão por justa causa. Mas nesses casos, né, de demissão em massa ou de ajustes de produtividade que o pessoal está falando, que é o que está acontecendo agora com muitas organizações, a culpa não é da pessoa. O Horowitz deixa bem claro que a culpa é da alta direção. Bah, Porque foi a alta direção que não viu o trem chegando. que, ao definir as suas estratégias, entendeu o mercado errado. Alucinou em planos É o maníacos. que a gente brinca, né? De isso é uma visão, uma ilusão, uma alucinação. Alucinação. Então, ou o cara não leu o mercado, ou não soube definir ou ajustar a estratégia, ou não soube desdobrar a estratégia, Ou não fez soube uma meta comunicar a baseada em estratégia. histórico, né? tem essa de sempre ir aumentando o histórico. É um erro de posicionamento estratégico, porque a estratégia da organização, e volto lá ao PNQ, né? Não é essa questão de como é que a gente vai ajustar o próximo semestre. Ah, teve uma notícia, né? Não, vem cá, há um risco à sustentabilidade do negócio, vamos ajustar, né? Então, se houve uma falha nesse ajuste, ou se houve uma falta de visão adequada nesse ajuste, uma falta de comunicação da estratégia, do desdobramento da estratégia, não foi provido os recursos necessários para os investimentos estratégicos, a culpa disso é da alta direção. Bah. E o cara tem que assumir essa culpa. Então, uma das coisas que ele fala, mas por que, né, que eu estou sendo demitido? Porque a empresa falhou. A empresa falhou. Nossa, E se um não dia a foi, gente vê essa humildade, e nossa. não foi você, não foi sua área, não foi área de produção, não foi. A empresa falhou. Nossa. Se vendas não vendeu, é porque a empresa falhou. Se o produto lançado pela engenharia não atendeu a necessidade do mercado, é porque a empresa falhou. E quem é o responsável pela empresa? A alta direção. Então, o CEO, ele tem que ter essa humildade, né? O CEO e as diretorias, etc. Falhamos. Uhum. E essa é a principal comunicação que quem fica quer saber. E é a forma humanizada de você desligar quem você está desligando. Olha, não é, tu é um excelente funcionário, agradecemos, mas nós como empresa falhamos. Bah, fenomenal. E você que está ficando, olha, a gente tem noção que a gente falhou, tá? Porque o primeiro caminho para você ganhar a confiança novamente dessa pessoa que está ficando, a UFA, finalmente eles enxergaram. Porque essas pessoas que estão aqui, geralmente quem está nas pontas, percebe o que está acontecendo. Com certeza. E olha para cima e fala: o que aqueles loucos estão fazendo lá em cima que não estão percebendo o que está acontecendo? Ah, ufa! Eles perceberam que eles falaram: ah, então isso acende uma luzinha de esperança em quem De está que agora vai ficando. ser diferente. Ah, que é um discernimento. Ah, então a Daqui pra mensagem para frente quem tudo fica, vai ó, ser diferente. falhamos e vamos fazer isso para ajustar, Perfeito. para garantir. Mas aí, Ali, aí eu devolvo para ti. Como é que um camarada que tem um ego fraco,
Ou como é que um camarada que tem um comportamento narcísico Ah, vai chegar lá na frente e falar, não, minha culpa, minha tão grande não, isso não culpa. acontece. E aí a gente tem um outro problema, gente. Agora eu fazer a minha tristeza aqui no Ariana, né? A minha terapia de terapeuta organizacional. O poder, a alta cúpula, atrai pessoas ou hipomaníacas, na melhor das hipóteses, a Traduz hipomania. para quem está O que, ouvindo. que é a hipomania? Hipomania, isso é um termo cunhado pelo Ketrevi, que é um psicanalista organizacional. Eu adoro o material do Ketrevi. A hipomania é você achar que você tem asas, né? Hatbook de dar asas. Eu consigo. Então, assim, eu sou o máximo, eu já cheguei aqui. Então, o que eu desejar, tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. É o cara que também viu Lua A de lua de Cristal. E ele convence acionistas, parceiros, fornecedores. Todo mundo gosta de uma pessoa que É o acredita na canto da vida. sereia. Todo mundo adora. Essa pessoa parece cativante, motivante. Em tempos de redes sociais, é capaz desse cara ter um TikTok. Caso não tenha, deveria, porque ele tem um poder de oratória, de lábia, de convencimento, uma energia, uma disposição. Uau, ele dança cancan de manhã para trabalhar. Só que essa pessoa não enxerga o risco. E a hipomania, ela flerta com o risco. Uhum. Então, aonde as pessoas. E aí, o cara leu o livro do que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E vive com esses jargões, né? Nossa. E ele viu a técnica da guerra, não sei das quantas. E ele bota um facão na boca e vai trabalhar. Uhum. Então, esse cara, ele vende alta performance, mas não necessariamente ele entrega alta performance. E isso é uma das grandes dificuldades. Como é que você vai trabalhar esse cara? Eu muitas vezes deixei, como diz um querido cliente meu, deixei dinheiro na mesa. Porque eu olhei para a situação e disse: não, esse aqui não dá. Esse aqui quem vai abrir mão sou eu. Tá, esse é Tá? hipomaníaco. E o narciso? O narciso é um pouco diferente, especialmente se ele tiver brains. Porque não é porque os narcisistas são autocentrados e egóicos que eles não fazem isso de uma maneira estratégica. Então, quando as pessoas são narcisistas e inteligentes, nossa, é um outro tipo de animal corporativo que é bem difícil de lidar. Não tem solução? Tem solução, só que não consegue se fazer isso de uma forma individual e isolada. Vou te trazer um exemplo aqui para a gente tentar chegar numa solução que Ok. faça mais sentido, tá? Uhum. Um cliente meu perguntou exatamente sobre isso. Ele disse: poxa, aconteceu uma crise na empresa, de uma situação específica do time, não era uma coisa assim, como a gente está falando, uma coisa mais global. Foi um problema específico que teve de atendimento a clientes, vamos dizer assim. Uhum. E foi um problema específico num sistema. E a forma como internamente foi lidado com isso foi um jogo de empurra-empurra, como aliás é também muito comum. A pessoa vai dizer: ele veio tu trabalhar aqui na minha empresa? Não, é porque isso é muito comum. As pessoas, quando dão os problemas, um joga no colo do outro, especialmente se a pessoa tiver com um problema de crise. A culpa é dele, ele põe no colo de quem ele quiser. Ele quem quiser. E aí ele põe a culpa no coleguinha da outra área, ele põe a culpa na forma como o gestor dele passou, enfim. Uhum. E essa pessoa estava bastante descontente, não vou dizer triste, mas assim, porque é um cara muito inteligente, essa pessoa que me fez essa provocação, disse assim: olha, a gente já tentou diversas vezes trabalhar o comportamental. Por que que agora acontece um troço desses e a pessoa esqueceu de todos os dezenas de treinamentos que a gente já fez na empresa? Porque as empresas grandes, elas investem em formação comportamental, em Uhum. como as pessoas conversam, lidam com os problemas. Sim, MBAs, manda pra Harvard. Isso, Né? e tem cansa de gente gastando Sim. um monte de dinheiro e o cara volta pior. Mas como assim? Ele não acabou de fazer um programa comportamental? Como é que esse cara tá assim? Canso de ouvir isso Uhum. também. E aí, o que foi a minha resposta para ele? Exatamente nos momentos de crise, tanto indivíduos como pessoas em times, isso vale na extensão da organização o que vale para uma pessoa só. As pessoas retornam a padrões anteriores de lidar com, de coping, de estratégia de enfrentamento. Assim, a pessoa baixa a guarda e E volta o a padrão natureza dela tóxico. aparece.
ou não gosto de pensar que é a natureza, mas eu sou mais um pouco otimista. Eu diria que o padrão tóxico emerge. E se a gente quiser, a gente pode chamar de esquema Isso. desadaptativo. A gente pode dizer que isso é uma forma não legal de lidar com o problema e que a gente cai fácil se a gente não tá legal. Se a gente entendeu que tudo ao nosso redor é ameaça, a gente vai ocupar o pior de nós no mundo. Então não é que essa pessoa seja assim, mas nesse contexto é fácil acionar isso nela. Não sei se isso ajudou meu cliente ou não, né. Então o que eu quero dizer é que para lidar com esse tipo de situação ou com como é que eu chego nesses executivos que estão lidando errado com isso, tem que ser sistêmico, tem que ser contínuo e não existe solução mágica. Uhum. Não tem eu passar por uma estrada de pedras incandescentes, como a gente vê às vezes acontecer, né, o cara passando em pedras incandescentes e agora do outro lado ele virou fantástico. Não existe solução fácil para crises. E esta endurance, o endurance, né, essa resistência de persistir em ter melhores respostas, aprender com os erros, não eleger culpados o tempo inteiro e sim entender que é uma crise coletiva, mas também tomar a própria responsabilidade, isso é um troço contínuo, Uhum. é um esforço contínuo, Não, não e a é simples de pessoa ela fazer. precisa ter alguém com um contraponto ali para pegando a tua solução, a tua explicação do esquema, para trazer à tona um adulto responsável. Fala: "Escuta aqui, Isso, ó o perfeito. que está acontecendo". Aham. Então precisa ter uma contraparte. Não adianta fazer o cara assim, não sei quantos convites, né, você recebeu essa semana para fazer curso de governança ou curso de conselheira, Nossa né. senhora. Não é fazendo um curso disso que você vai se tornar um executivo eficaz, né. Se estamos aqui com uma ideia que estávamos falando sobre isso também, legal que Uhum. tu já está trazendo aqui Sim. o Mintzberg para nos apoiar. A gente nunca viveu uma era em que é tão fácil ter respostas boas para os nossos problemas. Com certeza, se tu jogar no GPT, olha, hoje vivi uma situação assim, assim, assado, meu colega me botou a culpa, como devo lidar com isso? Nossa, gente, o GPT é muito bom em dar resposta. Ele vai te dar várias estratégias. Se você quiser, ele faz um plano de ação. Se você quiser, ele vai escrever o que você deve botar no LinkedIn para dizer como você lida com isso. Vai te sugerir um artigo para você escrever sobre como lidar com situações em que o colega dedura o outro. Você vai poder fazer até uma live sobre isso. Uhum. Agora, você efetivamente conseguir usar esse conhecimento e aplicar na tua vida, bom, aí a gente senta e come um saco de sal junto, como você Sim. diz. Mas é o que precisa ter, é comer um saco de sal, né. Por acaso a gente estava numa reunião hoje lá no nosso escritório, e veio esse livro aqui, ó, do Harry Mintzberg, né. Antigo esse livro, né? Esse daí é dos MBA anos não 90, não obrigado. é, Má? Sim, é bem antigo esse livro. O Mintzberg, Faz tempo que né, ele já não quer MBA. nos primeiros artigos de planejamento estratégico que eu escrevi ainda lá na USP, né, quando a gente se conheceu, era a referência do planejamento estratégico. Eu Ele é lembro. um dos pais, né, de escolas de E planejamento é dele estratégico. ele não é dele o Safari da estratégia, Dele, o é Safari dele. de Estratégias, né, e ele tem a escola dele, né, de planejamento estratégico. E então o cara é uma referência, né. Uhum. E aí, né, em algum momento, no início, deixa eu ver de quando é o livro exatamente, porque é antigo esse livro. Ah, tu também tá começando a te afastar para ler É, eu ele. tô tendo dificuldade Daqui de que eu tô com os óculos. Que delícia, gente, viu. Hoje eu estava vendo aqui, o ó, carpinejar aqui, ó. falar das criaturas É, ó, adoráveis. ele é ele é da, ele é professor de estratégia desde 1969, Ah, não é tão velho não, é 2006, ó, achava que era nos 2006, né, então 2006. então aqui, ó, 2006, é isso, 2006 esse livro. Mas olha só, né, na época tinha o boom dos MBAs, né. Uhum. E o que que era o MBA, né, Master in Business Administration. ou esses programas, né, de formação continuada de executivos? O critério de seleção era a tua experiência, Uhum. porque, tá, Alessandra, você é uma executiva, você tem vários conhecimentos aqui que você conseguiu desenvolver ao longo da vida, mas você tem dificuldades nesses pontos. E aí o Marcelo também é um executivo que pode ter
pontos fortes onde você tem dificuldade e dificuldade onde você tem ponto forte. Perfeito. Então, toda a mágica dos MBAs, quando surgiu, né, essa forma de complementação dos estudos, era trazer um corpo de alunos executivos, todos eles com suas carreiras, todos eles com material para trocar entre si. Uhum, E o professor era um facilitador dessa troca. uhum. Então havia um critério de seleção para você participar de uma turma de MBA que era, tá, Alessandro, o que que tu traz aqui para trocar? O que que tu traz aqui para a mesa, né? Tu não traz nada? Não, né? Você não vai trazer. E o palestrante também não servia, né, mano? Não, O cara que sabe tudo e que não tem não, nada pra descobrir com eu os outros. quero a tua experiência prática, né? Claro. Com o tempo, os MBAs viraram um negócio e aí entrava qualquer um, né? Uhum. O aluno recém-formado da graduação, ele já podia, né, fazer um MBA. Mas vem cá, Qual é a tua experiência qual que é a tua prática? experiência prática? Então não adianta você trazer um professor de não sei das quantas, vou trazer o melhor professor, vou trazer o melhor, e E você os vai ter cases, tu lembra acesso. dos cases que O cara usavam? não tem condição nem de entender o case, É, né? exato. Então, nesse contexto, né, o Mintzberg trouxe esse livro aqui, MBA Não Obrigado, para fazer um questionamento como é que a gente estava formando os executivos. Eu só vou ler um parágrafo aqui, né? Tentar ensinar gestão a alguém que nunca gerenciou é como tentar ensinar psicologia a alguém que nunca viu outro ser humano. As organizações são fenômenos complexos. Gerenciá-las é um negócio difícil, cheio de nuances, exigindo todos os tipos de conhecimento tácito que só podem ser obtidos no contexto. Tentar ensinar gestão a pessoas que nunca praticaram é mais grave do que um desperdício de tempo, é desmerecer a própria gestão. Ai, que Então, fantástico. esse tipo de análise que tu está fazendo aqui, esse tipo de necessidade, né, que você precisa saber endereçar numa situação de crise, principalmente, Uhum. não é uma coisa que você vai lá e participa de um curso em Harvard, ou você faz uma Agora eu já formação de sei lidar com as governança, crises. ou É. você faz uma formação de conselheiro. Eu conheço todos os indicadores, né? Outro dia eu vi uma palestra de um gestor C-level, que o cara botava ali todo o conhecimento que ele teve, né, de consultor, de professor, e trazia umas referências, né, de nossa, eu não vou dar as referências aqui para não identificar a pessoa. Mas vem cá, a tua experiência. E aí no final da palestra, né, como sempre, né, ele abriu para perguntas, o pessoal só fazia elogios. Uhum. Ai, né, que excelente, muito obrigado por compartilhar. O seu Eu fiz uma conhecimento. pergunta e eu vi a dificuldade, né, de responder a pergunta. Não foi de má fé, eu fui realmente, ó, do teu ponto de vista, o que que tu acha sobre isso, Aham. né? E ele não estava preparado para responder perguntas, ele não estava preparado para compartilhar experiências, talvez porque ele não tivesse refletido sobre aquele assunto específico, ou talvez porque ele não estivesse acostumado a refletir. Porque como um sujeito hipomaníaco, né, e a gente já teve essa experiência, e tu testemunha de experiências que eu já tive, quando você vai lá e questiona um cara desses, aí depois vem o pessoal e fala, você tá louco questionar um Como cara assim tu vai desses? perguntar? Quando um cara desses fala, você abaixa a orelha, escuta e faz o que tem que ser feito, você não questiona um cara desses. Bom, e aí todo mundo vai abraçado, né, em direção ao penhasco. Então o que precisa, Ali, e isso é na sua função como mentoria, né, executiva, isso aí é fantástico, é alguém para botar o contraponto e falar: "Escuta aqui, ó", É, né. aconteceu isso comigo há um tempo atrás também. Uhum. Que bom que não é com coisas que estão agora fervendo, em que a gestora, ela era uma pessoa absolutamente segura de si e que enxergava, muitas vezes com pertinência, os defeitos das pessoas que a cercavam. E apontava: "Fulano é ruim nisso, ciclano é ruim naquilo, beltrano aquele outro". Lá pelas tantas, eu questionei isso nela: "Mas escuta, tu pode trocar todas essas pessoas assim? Não, não, não tem como, tal. Então, tu concorda comigo que tu precisa delas? É. Tu concorda comigo que é com elas que tu tem que conseguir encontrar soluções para o que tu tá querendo.
E ela foi ficando quieta. Uhum. Porque assim, é muito fácil a gente achar defeitos Apontando o dedo, né? ou definir soluções e não precisar do engajamento das pessoas, do buy-in, como a gente chama, da, da ideia de que o outro também confia em você para trazer essa orientação. A liderança não é uma coisa que é uma coroa em que você é ungido. Uhum. Ó, sábio guru, nos diga o que onde vamos, né? Que infelizmente com o medo, muitas vezes os caras acreditam nisso. A liderança é um serviço. Você está a serviço de fazer essas pessoas que estão aqui saberem o que precisam fazer para o benefício de todos. Então, quando o cara, o seu ego vai na frente e ele acredita que ele é o seu crachá e que o tamanho do seu salário define o seu valor como pessoa, poxa, aí fica difícil liderar uma crise. E isso que tu falou antes é a maior ferida narcísica. Cara, mas tu é tão bom assim, como é que a tua empresa tá nessa situação, então? Uhum. Se tu não precisa de todas as variáveis, se as incertezas não te atingem, se as flechas desviam de você, o que está acontecendo? Tu está cercado por um monte de incompetentes, é assim que tu define o que aconteceu contigo? Ou você não conseguiu prever? E se você não conseguiu prever, bem-vindo à humanidade. O mundo está vivendo incertezas. E admitir erros e considerar as pessoas no momento em que elas estão mais vulneráveis e você também, é a coisa mais nobre que alguém pode fazer, mais inteligente que alguém pode fazer, sabe? Eu me inflamo falando disso, Má, porque eu percebo isso, sabe? Que a gente está vivendo uma era em que a gente está valorizando as mentes mais rasas, as pessoas mais histriônicas, que é um outro termo que é bacana de trazer para cá, que são aquelas que são um espetáculo em pessoa, né? Uhum. E que na privacidade de uma conversa a dois, não conseguem valer o chão que pisam. Uhum. Então é isso que me incomoda e que eu acho que não é uma solução simples trazer inteligência emocional para esses contextos que a gente está começando a endereçar. E para os meses que temos à frente, agora pensando na nossa realidade aqui no Brasil. Eu estava brincando com a nossa equipe aqui, com o Arthur, né? Que quando eu quero achar que a minha vida é ótima, eu abro o X. Porque é tipo o que faziam nos anos 90 no Jornal Nacional. Te lembra que tinha essa estratégia? Pelo menos eu, quando fui de jornalista, a gente tinha esses estudos do jornalismo nos anos 80 e 90. Hoje em dia nem sei mais, porque eu não acompanho mais TV aberta, né? Mas deve ser mais ou menos essa a lógica. Os jornais começavam com as grandes manchetes que seriam trabalhadas, né? Aí você ia trazendo uma tragédia, uma coisa local, uma outra tragédia, mas geralmente as coisas mais terríveis vinham no começo, no miolo ficava a matéria principal, e era obrigatório fechar com algum periquito amigo de um pato, com alguma coisa completamente, não sei se Futebol. logo depois do esporte, quando não tinha o esporte. Uhum. Então tu era obrigado a fechar aquilo tudo com: "Oh, foi muito bom, amiguinhos. O mundo está acabando, mas nós somos legais". Caramba! E a gente falava da incongruência disso e de como isso fazia mal para as pessoas. Em quem eu preciso confiar? Qual é o próximo passo? Mas tá ruim ou tá bom? E quem tá comigo? E será que eu posso confiar em alguém? Então essas dúvidas não são, fraquezas, são coisas que definem o que faz um grupo de pessoas conseguir trabalhar junto ou não. E aí, o que que eu acho, assim, o maior perigo numa organização, Ali? Ah, tá claro para mim e da minha experiência, vai, puxa vida, eu trabalho com empresas desde 91. Olha lá, adoro quando a gente mostra a nossa antiguidade. Meninos, eu vi coisas, né? Não, isso aí não é por me gabar. A gente já viu, nossa, centenas de organizações num nível profundo de entendimento. Deixa eu fazer um gabá então no meio, antes de Tá. tu seguir teu raciocínio. Você que tem entre 40 e 50 e 60, até vou te dar até 60, tá? Você tá numa situação de meio que salvar a humanidade. Deixa eu te dar esse papel. Porque você carrega em ti as vivências dos avós. Talvez você tenha escrito uma carta para alguém. Talvez você tenha posto um disco no vinil.
Talvez tu tenha feito coisas que só os avós fizeram. E tu também teve que baixar a última atualização no teu aplicativo e talvez tu tenha um chat GPT que tu já deu até um nome para ele. Uhum. Talvez tu tenha até feito um vídeo no TikTok essa semana. Então, por tu ter esta capacidade, este range, essa imensa, como é que eu poderia dizer, capilaridade de experiências, você é a esperança do mundo do amanhã. Porque unir esse mundo antigo, e esse novo mundo da IA, da rapidez, da fluidez, de tantas coisas maravilhosas também que a tecnologia nos trouxe, eu acho que é uma missão para nós aqui, os quarentões e cinquentões da Hum, humanidade, correto? sim. Sem dúvida. E aí, o que que eu queria chegar ali, né? Me apoiando aqui no que o Ben Horowitz traz aqui. A gente tem a alta direção, né? Antigamente a gente falava alta liderança, né? Não falava C-level, Também né? falava alta administração, A lembra? gente falava alta administração, então você tem o Richard Deff lá, falava Ou alta direção. C-level. Não existia, quando não existia C-level, quando não existia conselho, né? Era alta, né, direção. Então você tem a alta direção e você tem a média gerência e a gerência de primeira linha. E esses caras aqui da média gerência e da gerência de primeira linha, eles conseguem, né, nossa, fazer do limão uma limonada, mas eles estão limitados, eles estão oprimidos por pressões, metas, orçamentos baseados na decisão da alta direção. Quando essa alta direção tem visão e sabe trabalhar junto com essa média gerência, envolve esses caras na análise, na tomada de decisão, quando as informações fluem, né? Aí essa empresa tem mais chance, né, de se dar bem. Tu lembra que um dos critérios como é que a alta liderança fica sabendo do que está acontecendo ali na Como é que ponta? fura o efeito de castelo, né? O efeito do encastelamento, né? Porque esse é o principal dificuldade quando a empresa cresce. Uhum. Pede-se o contato da alta direção com o que está acontecendo lá na ponta. E esse cara, o que está aqui na média gerência, ele filtra, né? Porque ele sofre pressão, então ele passa o batom no porco, né? E aí o cara aqui vê o porco todo maquiado, acha que está bem, né? Então tem essa desconexão. Uhum. E quando a coisa começa a degringolar, né? O pessoal começa, o que não está funcionando aqui? O que não está funcionando na média e primeira gerência? Não, o que não está funcionando na alta direção que a coisa está degringolando. E aí tem uma figura, né, que era do diretor de RH, né, que hoje é o CAR, né, Tem não o sei das CTO também, que é o, né? que é o cara assim que deveria é o chegar para esse Transformation povo, Officer. né, que está aqui e focar as suas ações de desenvolvimento nessa alta direção. Aham. E não blindar essa direção, né, e colocar todas as suas campanhas e políticas para a média e primeira liderança, e aí sim enxugando o gelo, né, porque aí fica cínico. Ela fala, não, vamos falar de segurança psicológica, não, vamos falar... Cara, tá pegando fogo. É. E tu vem me falar de segurança psicológica, tu vem me falar de equidade, tu vem me falar de ESG, tu vem me falar de... Tu não tá vendo que a gente tá indo em direção ao penhasco? Só que em vez desse camarada ter a sensatez, né? Sabe aquela coisa do sóbrio na mesa de bêbados? Uhum. Fala, "Não, moçada, peraí, vamos parar de beber agora? Só um pouquinho, olha o que está acontecendo aqui." Não, se coloca aqui uma pessoa para blindar essa alta direção e colocar um espelho aqui para falar, olha o que vocês estão fazendo, olha o que vocês estão fazendo, né? E enche esse pessoal de programas e de métricas e de ferramentas de feedback estruturado, protocolar, etc., que não colocam o dedo na ferida. Nossa, mas Então, agora eu vou entrar em crise existencial essa aqui. É figura, verdade, tudo que essa você tá dizendo. figura do diretor de recursos humanos ou esse cara, ele pode ajudar a salvar o negócio ou ele pode ajudar a enterrar o negócio. Tá, vamos lá. Eu concordei contigo imparcial. Aí eu tô pegando as dores aqui, como a gente sempre faz o diálogo aqui dialógico, É dialógico. né? Nós somos dialógicos, então eu sempre tento fazer um contraponto pra ti e tu pra mim.
Sim, eu acho que existe um papel muito importante na pessoa sentada em pensar as pessoas Uhum. e os processos de transformação, quando tem o CTO, né, que é o Transformational Officer. Não dá para ser só dessa pessoa. E vou mais longe. Dependendo da empresa, essa cadeira de quem é a pessoa para chegar no C-level e, gente, o que que nós estamos fazendo? Pode ser o cara financeiro, pode ser o cara de TI, porque a TI hoje ela está com um status muito grande e geralmente é o maior orçamento. Pode ser o dono da empresa, e muitas vezes é, né? Pode ser até alguém sentado no conselho de administração que nem faz parte da gestão efetiva do negócio. Eu acho que mais importante é pensar, me veio uma frase do Peter Drucker, se eu pudesse por onde começa, né? Tio Drucker nos ajuda, gente, é o filósofo da administração que realmente o cara tinha muita visão e a obra dele foi muito densa, né. O Drucker é o meu sonho, porque eu sempre comento, ele deu aula até 93 anos de idade, né, e sempre com aquela mente brilhante. E ele tem essa frase que eu gosto muito: "As pessoas se comportam como aquelas que elas veem ser recompensadas". E o que que é recompensa? Recompensa não é só salário, recompensa não é só entrevista na ou, visibilidade online. Recompensa é você dar para essa pessoa a principal cadeira de tomada de decisão, seja qual for o tema. Então, dependendo da pessoa, não é o principal executivo, esse grande tomador de decisão. Muitas vezes, aonde estão indo os recursos de investimento, pode ser que seja nessa pessoa. Sabe as apostas que as empresas fazem? Agora nós vamos para a direita, vamos todo mundo investir em externalização, sei lá. Aí vai lá todo mundo investir e esse cara passa a ser o alecrim dourado da empresa. Então, o que eu acho muito importante é que aí pensando em grupos humanos, não estou mais pensando num grupo de C-level, estou pensando em qualquer grupo humano. A gente tende a escolher bodes expiatórios, a escolher pessoas que são os iluminados, a escolher aquele que é o porta-voz da dor coletiva. Aí está o Levinos dizendo isso já desde o pós-guerra. Os papéis nos grupos humanos, eles se alternam. E aí não sei se tem uma cadeira específica para cada papel, né? Eu entendi o que você quer falar. O herói pode vir de qualquer lugar, Isso, né? ou o vilão também. O vilão também. Mas por que que eu coloco o chapéu em cima dessa Figura. cadeira, né? A gente até brincava, né? Lembra quando a gente brincava, né? Que no PNQ tinha o critério 1 liderança e o critério 6 pessoas. E a gente falava assim, tá, mas vem cá, então os líderes não são Os pessoas, né? líderes nem gente são. Né? Sim, os líderes são pessoas, mas eles são pessoas que, em função do poder que eles têm que ser tratados de uma forma diferenciada. Não dá para você desenvolver competências de liderança da mesma forma que você desenvolve competências da tua linha de produção, do teu setor de vendas, etc. Então tem aqui um penso estratégico a mais. E concordo contigo que o salvador da pátria pode vir de qualquer cadeira. Só que o cara de TI, ele é especialista em TI. O Uhum. cara de finanças é especialista em finanças. Ele pode ter competências socioemocionais, etc. Ninguém impede. Mas eu tenho um cara ali que é responsável e teoricamente especialista em Em pessoas, sistemas de liderança, mais embaixo. temas de liderança. Nossa, em desenvolvimento Então, humano. então se o cara de TI, Não souber o que fazer. não, se o cara de TI tem que vestir o chapéu do cara de pessoas para falar, gente, o que que a gente está fazendo aqui? O que que o cara de pessoas está fazendo? É, concordo, Má. Então, é por isso que eu coloquei essa. Não sei quem foi o gestor de RH que te magoou, mas eu concordei. Não sei quem tá magoado, tá, gente? Mas eu concordei, Má. Não, porque Perfeito, tá você é certo. o Faz sentido o teu especialista em raciocínio. pessoas, né? Aham. É a mesma coisa que o cara de gestão de pessoas chegar para o cara de TI e falar: ó, o sistema de informação da empresa não está funcionando. Tá. Você que tá ouvindo esse episódio, copia ele e manda para aquele colega. Ou então, sei lá, o cara de gestão de fornecedores chegar para o cara de marketing e falar: ó, a gente não está vendendo. É. Pô, percebe? Então, por isso que eu coloquei Sim, o dedo nele. um carimbo na testa, né? Porque e esse cara é é um dos principais agentes de mudança. É lógico que sozinho, né, Ninguém faz ninguém nada. faz nada, Aham. né? Tem toda a dinâmica de grupo, etc, etc. Mas vem cá, Ali, tu agora vai ser convidada para ser diretora de gente, né, nessa organização. E tu chega na organização e você vê um caos desse.
e você vê que, de fato, você tem ali na alta direção da empresa um pessoal completamente, sei lá, Insano. insano, desbaratinado, e aí tu fala, gente, né? Gente, gente, e ninguém te escuta, e aí tu fica lá. Pois é. Ou alguém fala assim, ó, não, ó, tá aqui, cuida dos caras, eu não quero. Tá, mas aí deixa eu trazer mais um contraponto. Eu entendi a importância dessa cadeira. A gente sabe que nos jogos de poder ela pode estar mais em evidência, com maior possibilidade, com mais penetração dentro da mente da alta liderança, e até mesmo com mais verba ou menos verba, tá? Uhum. Então, ok, entendemos que ela é importante, mas nem sempre ela consegue exercer essa importância. Pode ser que não consiga. O que eu defendo, e aliás foi uma coisa que eu defendi lá na palestra do Seek Connection. Vocês viram que a gente não tem medo de se queimar, né, gente? Eu falei isso num auditório lotado. É de que a liderança, ou melhor, a gestão de pessoas não pode ser terceirizada para o RH. E é por isso que eu tô brigando um pouco com esses argumentos que tu tá trazendo. Deixa eu evoluir aqui para te me ajudar a chegar contigo nele. O que tem acontecido, e a gente mesmo falou sobre personas nossas, de quem a gente atende com os nossos serviços, né? Muitas vezes a gente escuta essa queixa. E aí eu tô falando até da liderança média. Ah, isso não é comigo, isso é com o RH. O RH não tá cuidando das pessoas. E, e tudo que eu não quero é que as pessoas escutem isso, nossa, e pode pegar o corte e dizer, ah, tá, ó, tá vendo? A culpa da nossa desgraça é do RH. Ah, E, entendi, e, Alice. e agora os líderes não precisam mais fazer nada. Eles não Não, precisam ser treinados, eles não precisam aprender, eles não sim. precisam nada. Mas olha só, eu coloquei um muro aqui teórico entre alta direção e restante da gestão. Isso. Tudo isso que você fala, ó, daqui para baixo, não é problema do RH, aqui é problema da liderança. Os líderes têm que saber o que eles estão fazendo e é papel do RH ajudar esses líderes a fazerem o que eles têm que fazer. E eles é que têm que lidar com as pessoas Isso. e não o RH. Agora, aqui, nesse C-level, quem é que vai chegar e contrapor um C-level? Uhum. Alguém do mesmo nível. Exato, entendi. Concordo. Então, para atuar na alta direção, partindo do princípio que o bem está certo, que geralmente quando as coisas degringolam, a organização errou, e Uhum. errou na definição da sua estratégia, na definição do seu orçamento, né, etc, etc. Quem errou é o C-level. E ele tem que ter essa humildade Então tem que de ter olhar para alguém dentro. no Aham. nível desse level Isso, para botar para o dedo na ferida. questionar os. Porque no nível desse level, o CHRO, o CTO, é o cara que questiona as pessoas. Pois é, mas aí eu vejo que às vezes eu tomo esse papel também e tá tudo certo. Muitas vezes eu vou lá e boto o dedo Não, mas aí você é chamada, pra né, botar o como uma mentora ou como uma coach, É, para vem cá, eu líder, né, eu tô pedindo a tua opinião qualificada, o que que eu tô fazendo de errado aqui, né, o que que mas é tá muito acontecendo? difícil chegar dessa É muito forma. difícil. O que é mais comum é, e eu sempre comento isso, por que que a mentoria de inteligência emocional é uma coisa que eu acredito? Porque nós precisamos de contraponto com a nossa própria mente. A gente parte do princípio, isso todos nós, tá? Não é ninguém especial. Nós acreditamos nas histórias que a nossa mente inventa. Uhum, E a gente precisa acreditar nelas para poder seguir na vida. A gente precisa ter um ego suficientemente forte para dizer, tá, eu dou conta do mundo lá fora. Só que muitas vezes essas histórias criam tramas que não são relevantes, posicionamentos que são muito mais belicosos do que necessário sejam. uhum. E tantas outras possibilidades de interação com outros seres humanos que a gente precisa passar a limpo. E esse passar a limpo não é deu certo, deu errado. Isso fez sentido para mim? Isso é uma coisa que me favorece? Favoreceu o meu grupo? Eu me senti bem? Então, isso vai criando a tal clareza de pensamento e de ação, que é a tal coerência também que a gente chama, de sentir, pensar e agir de uma única direção. E se você já se sentiu confuso, e eu me senti confuso algumas vezes nas últimas semanas, questões familiares que a gente está enfrentando de doença na Não, o família, mundo acontece, né? o mundo acontece, o próprio pacote Trump deixa a gente meio desconcertado. Como eu disse, quando eu quero ver o caos do mundo, eu vou lá e abro o X, né? Uhum. Você precisa se dar conta, estou confusa. Uhum. Porque se você estiver confusa, pensando que tá tudo certo, bom, aí a coisa complica. Uhum.
Então, na hora que tu tá confusa, que nem tu tem uma vertigem, tu teve uma vertigem, tu vai te sentar, vai respirar, ué, será que é labirintite? O que que é isso? Então essa capacidade de se medir em tempo real, que é o self-awareness, e de repente trocar com uma pessoa e dizer: "Eu penso isso, 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 isso", e essa pessoa dizer: "Olha, isso, mas aquilo, né?". Uhum. "Ah, pois é, acho que é aquilo". Então essa capacidade de conversar com as nossas premissas é extremamente saudável, tá. Agora deixa eu só ler esse trecho aqui, Má, porque eu achei muito legal, quero te provocar com isso, porque o nosso tempo tá acabando, tá. Sim. Só para ver se tu tem mais alguma coisa para comentar aqui, ó. O cara fala várias coisas que são situações difíceis para lidar. Uma delas é, por exemplo, demissões coletivas, que tu já comentou, preparar-se para demitir um executivo, eu dei o exemplo da moça que foi extremamente Uhum. mal demitida, rebaixando um amigo leal, Hum. então aqui um cara que ele já queria bem e que não pôde continuar, e outras coisas aí que ele traz aqui. Mas tem uma coisa que ele diz, que eu achei muito legal, que é esse trecho aqui, ó. Que é o tal do "não se esconda" lá, que eu quero só ver onde é que Uhum. tá escrito isso. É, tá dentro das demissões coletivas ali. É, eu tinha posto aqui uma pagininha, agora ti aqui, ó. "O diretor executivo não deve maquiar a verdade". Então eu queria que a gente terminasse aonde a gente começou. Seja qual for a posição de C-level, como sempre eu gosto de que a gente acabe assim. Qual é a maneira mais emocionalmente inteligente para se lidar com uma crise? Eu vou te dar ideias e tu também vai me dar para a gente poder encerrar com direcionamentos de boas práticas nisso. Vamos lá. Tá. Então, se uma crise está acontecendo, muitas coisas falharam na organização, né? Ninguém entra em crise por um erro besta ou por uma externalidade apenas e tão somente. Muitas coisas falharam aqui. Ah, mas por exemplo, a questão das enchentes aqui, ninguém saberia prever mesmo o quão frágil era a tua estrutura, a tua logística, etc., que você não conseguiu fazer um mapa de riscos e identificar. Onde que eu quero chegar? Numa crise, então, várias coisas falharam. A primeira postura é essa análise sistêmica, né? Então, em vez de ficar rapidamente apontando uma causa, apontando um culpado, né, para justificar e acalmar a nossa culpa, a nossa angústia ou a nossa ansiedade, até, então se eu resolver isso aqui dá certo, calma, né? Faça uma análise sistêmica de como é que a gente chegou nessa situação. E qualquer plano de ação, qualquer medida, né, de recuperação de crise, ela deve encarar essa falha sistêmica. Aí vai ter uma questão assim de recursos, né? Uhum, O que que eu tenho para fazer agora? Quais são as medidas paliativas que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter uhum. que atuar nos efeitos, mas eu vou ter que sim endereçar as causas. Só que desde o começo, né, quando acontece uma situação de crise, é igual quando acontecem os acidentes aéreos, e a gente já viu vários dessas Nunca é um problemas, erro só, nunca é uma área só, né? nunca é um único E aí, cadê o diretor da empresa para aparecer, né, na frente ali da televisão e pedir e desculpas. pedir desculpas? É um erro. Olha, eu não sabemos agora quais foram as causas, mas a gente vai identificar, a gente vai levar até o fundo as É protocolo análises, zero de tratamento de né? crise Mas isso. ó, eu estou aqui, né? Então, às vezes não dá tempo de você, numa resposta imediata, falar: aconteceu por causa disso. Não. Vamos fazer uma investigação, né, abrangente e profunda. E fazer de fato e comunicar. E estamos aqui. E à medida que a luz vir à tona, olha, identificamos isso, vamos fazer aquilo. Então, ele tem que capitanear esse processo de disposição dos problemas, então ação imediata para mitigar os efeitos da crise, a análise das causas dos problemas e a condução das ações, né, em cima dessas causas identificadas.
ele tem que capitanear esse processo. Legal. Numa crise, não existe nada mais importante que esse principal executivo, que esse grupo de principais executivos tenha que endereçar. Todo o demais, né, a operação, etc., eu preciso ter gestores intermediários capacitados, com autonomia, treinados, desenvolvidos para tocar as operações, enquanto a gente se debruça em torno da crise. Não existe mais nada na agenda desse principal executivo do que lidar com essa crise. Legal. Tá, eu do ponto de vista, digamos assim, da gestão de times e de pessoas, eu enxergo algumas práticas que são fundamentais. Então, começando com a questão das demissões. Demissões precisam ter transparência na comunicação. Gosto dessa ideia de que nós falhamos. A empresa falhou. Tipo assim, né? Então, tirar do colo dos indivíduos isso. E o quanto antes endereçar a crise para os que ficam. Isso. Então, assim como quando tem um grande luto, eu lembro quanto anos atrás, quando teve a tragédia da Botkiss, a gente estava com um cliente em Santa Maria, importante cliente, e aí a gente disse: ninguém trabalha, ninguém faz nada, a gente vai se reunir no chão da fábrica e vamos fazer como se fosse um momento ecumênico para nós, um momento de silêncio pelas perdas, abertura para grupos de acolhimento. Então, o fator humano é ver o problema e prestar a nosso momento de análise diante dele, né? Cara de velório, sim, às vezes é cara de velório, porque a gente está tendo perdas. Claro que não é a mesma coisa que um luto de uma pessoa morrer, mas uma demissão é uma espécie de morte, é uma morte de uma carreira, naquele jeito que estava sendo feita. E merece o cuidado e assim, de fato, me falta a palavra, a seriedade, essa era a palavra que eu procurava. Merece a seriedade que o tema tem, né? A densidade que o tema tem. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, já comentei, mas está implícita aqui, o que fazer com os sobreviventes? Essas pessoas acabaram de ter um baque não apenas nas seus planejamentos e procedimentos e rotinas de trabalho. Muito provavelmente elas têm uma crise gigante de confiança entre si e com a alta administração. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de grupos, se tu perdeu a confiança, tu voltou para estaca zero. Uhum. Aquilo que a gente fazia por anos de trabalhar as diferentes etapas da formação de time, do team building, se tu tava já numa fase de norming, de performing, de vamos embora, vamos ganhar mais, vamos garantir performing, tu acabou de voltar para a etapa zero, forme. Quem são as pessoas envolvidas agora? Quais são as responsabilidades? O que se espera de cada um? Que comportamentos temos? Voltamos à estaca zero, mesmo que tenhamos um histórico para nos ajudar. Que bom se tivermos. E o que acontece, Ali, é aí no momento de crise que a gente vê quem tem coragem, quem não tem coragem, né? Eu não falo assim de uma forma de bravata ou de... Uma bravura insana. Não. Vem cá, né? Tu é um ponto de apoio para a organização ou não? Uhum. Vou dar um exemplo, né, de uma organização que a gente conhece aqui no Sul. Lógico que eu não vou abrir, mas imagina uma E lembrei da organização... doutora Rosângela, daqui a pouco ele diz o nome do cliente e a gente corta. Não é nem cliente. Imagina uma organização que está passando por uma dificuldade financeira e ela decide, né, para sanear o seu orçamento, descontinuar negócios. Fechar áreas de negócio, fechar, né, linhas de produto. Mas como é que se dá isso? Tem um diretor que, como último ato da sua gestão, é fechar todos esses negócios e comunicar, né, que esses negócios estão fechados. Após a comunicação, uma semana depois, esse diretor se aposenta e assume um outro diretor no lugar. Nossa. Então, não foi ele que tomou essa decisão, mas ele herdou essa decisão. E tipo assim, ó, aproveita que tu vai sair e tudo que for... Já dá notícia ruim, leva dá contigo. notícia ruim e fala que eu não quero ser o portador da má notícia. Né? Essa organização nunca mais se recuperou. Porque... Foi junto então a você criança quer com a me água do banho. enganar, né? Que você que está assumindo agora
não sabia o que ia acontecer e não interviu e tá, né? Então, são atos, sei lá, de covardia, né? Eu acho assim, de falta É, de ética, de falamos de sei lá o novo no quê. mesmo ponto. Tá, mas então, dentro da coisa das pessoas, eu pegando aqui as rotinas cotidianas de gestores de qualquer nível hierárquico, a transparência na hora de demitir, a transparência com quem fica, o reacordo de conversas e de alinhamentos de trabalho Fundamental. é fundamental. E não cobrar das pessoas uma energia, uma disposição e um engajamento que elas acabaram de levar um golpe nisso tudo. Sim. Quem ficou também recebeu o golpe, não é só quem foi. Até mais forte. Uhum. Claro que pode não ser financeiramente forte, mas vai conviver com uma ameaça sem saber direito como se posicionar, Exatamente. né. Não sei, foi de novo um episódio meio sombrio esse, mas Mas acho que adequado ao espírito do tempo, né, e Ali? como a nossa proposta aqui é ir na pauta, Uhum. a última coisa que a gente quer é passar o batom no porco. É. Ai, que fofinho. Nosso porco saiu todo peludinho. É, nosso porco, né, Como merece ser, né, com toda a realidade como ela se apresenta, mas o fato das coisas serem difíceis não implica de que não possam ser manejáveis e muito menos que não se possa ter uma resposta emocionalmente inteligente para elas. Isso aí. A gente passou demaquilante no porco, né, ao invés de batom. É isso aí, tá bom? Então você que nos acompanhou, é isso, Má? Posso ir É isso aí, encerrando? podemos encerrar. Segue a Orenê, compartilha, comenta. A gente tá querendo muito receber esses feedbacks. Estamos com muitas mudanças na conexão e aí a gente tá sempre falando isso. Então a gente tem agora o livro Conectados na Amazon. A nossa academia EA está no ar e em breve esses produtos todos vão estar integrados. Vai ficar mais claro o que que a gente pode te oferecer como pessoa física, pessoa jurídica, como time Na ou alegria, na doença, na saúde, na tristeza, simplesmente na como crise. ouvinte, né, simplesmente como ouvinte, que também tá muito legal, tá bom? Então obrigada para você que acompanhou o Arena aí, e até a próxima do nosso Arena IE, aqui, nosso Isso aí. próximo episódio. Até lá. Até lá.